Bom, pessoal, vamos começar. Primeiramente, agradecer a todo mundo aí que está participando com a gente. É bem legal aí a presença de vocês. A gente teve vários inscritos, muita gente aí entrando ainda. Então, eu vou começar fazendo essa introdução, às vezes um pouquinho mais lento, mas até para respeitar o horário e respeitar aquelas pessoas que chegaram, a gente vai começar aqui, mas na hora que entrar no conteúdo, eu espero que mais gente tenha partido, tá? Então, hoje, o que a gente vai falar um pouco, né? Falar de cloud parece que está meio batido, então a gente vai falar um pouquinho, sim, do que é infraestrutura, vamos passear sobre, principalmente, os benefícios da cloud, mas também dar algumas dicas práticas, do tipo, onde você conseguir mais informações, quais informações são relevantes para na hora de você decidir qual que é a sua estratégia de cloud, como que você, como TI, deve se preparar para esse momento, como que você, administrador de negócio, deve pensar uma estratégia consistente dessa infraestrutura. Então, a gente pretende abordar alguns pontos um pouquinho diferentes, eu espero que todo mundo fique aí até o final para entender. Depois do final da apresentação, nós ainda vamos mandar para vocês uma série de conteúdos. Então, eu vou mostrar vários dados aqui, dados de segurança, dados de mercado, e também dados de negócio, como que o negócio é impactado pela presença da nuvem e outras coisas. E todos esses links, todos esses dados, eu tenho esses links, nós vamos passar para vocês terem esse material. Então, vai a apresentação, todos os links que a gente colocou aqui para fazer essas pesquisas, e também vai o contato aí do pessoal da CCM, o meu, das outras pessoas que trabalham aqui comigo, para vocês tirarem alguma dúvida que pode ficar aí depois. Então, tem uma série de conteúdos exclusivos, fique até o final, a gente vai entregar aí para vocês. No meio das apresentações, vocês vão ver uns QR Codes, vocês já podem acessar, ali tem alguns desses conteúdos que nós preparamos também. Outro ponto eu falei que das pessoas, né, vamos passar o contato das pessoas que estão aqui comigo, que trabalham aqui na CCM, e aí eu já pego, né, o gancho aí para falar quem que é o Matheus, né, por que eu estou falando aqui. Eu sou especialista de produtos da CCM, eu trabalho na parte do marketing, ligado à parte de produtos, então não temos pretensão de colocar nenhuma jargão técnico, a ideia não é trabalhar a parte técnica aqui, mas simplesmente de como que você pode ter uma estratégia consistente para tirar melhor proveito da nuvem, tanto pensando na sua infraestrutura, até pensando no final para a inteligência de negócio, para como que você pode extrair esses maiores benefícios aí da nuvem. Eu acho que podemos passar aqui. Um detalhe que eu estou esquecendo, aí do lado do botão de vocês vão ver aí do ladinho, vai estar levantar a mão, você pode levantar a mão para fazer qualquer pergunta, a gente vai acompanhando aqui, a Thaís está me auxiliando nessa parte. E também pode colocar as suas perguntas aí no Perguntas e Respostas, no Q&A, tem um espaço, pode ir deixando a sua manifestação, o que você quiser saber, se surgir qualquer coisa, a gente vai fazendo o máximo para interagir com vocês. De vez em quando eu também vou parar para fazer algumas perguntas, saber como que vocês estão achando, sobre algum tópico específico aqui que a gente vai discutir, beleza? Então, vamos lá. Claro que quando a gente começa a falar de cloud, todo mundo começa falando sobre o que é cloud, né? Então, de novo, a gente não vai entrar nessa parte técnica, mas de qualquer maneira a gente tem que dar o conceito, né? Passar um pouquinho sobre o que é a teoria da cloud. E a teoria da cloud, tem algumas pessoas, eu recebi esse meme, eu achei engraçado. O pessoal fala, não existe nuvem, apenas um monte de servidores Linux. De verdade no fundo, lá no final, é um pouco disso daí também, mas não é só isso, né? A cloud é uma conjuntura de serviços, e eu tenho esse site aqui para mostrar para vocês, que eu acho interessantíssimo. Também vai estar no kit aí que a gente vai mandar, que é um site chamado Public Cloud Service Comparison, que vai comparar os vários serviços que você tem em nuvem entre todos os Cloud Service Providers. O pessoal que realmente criou essa nuvem vai entregar para vocês. É claro que a mais conhecida delas é a questão da infraestrutura computacional, você
mudar os seus servidores ali para trazer para um ambiente virtualizado, na nuvem e tal. Mas não é só isso, vocês vão ver nesse site que vai ser, cara, tem uma lista infindável de serviços, inclusive alguns até que eu acho muito curiosos, por exemplo, serviços de uplink para satélite. Então, a cloud já tem isso pronto, você não precisa fazer nada, você não precisa, simplesmente vai lá, pluga, abre esse serviço, você consegue transmitir as suas informações via satélite para outro lugar, pegar esses dados, trafegar via satélite. Então, sim, pode ser a base ali falando que são servidores Linux, mas a cloud é bem mais do que isso. A cloud são esses serviços que você, nessa construção toda desse serviço, que você pode absorver muito rapidamente. Então, por isso que a gente fala de agilidade na cloud, né? Você não precisa construir esse serviço, alguém já fez, você simplesmente vai lá, seta ele, começa a usar e começa a absorver as vantagens que aquilo pode trazer para o seu negócio. Então, cloud na prática, que é um pouco mais do que a gente vai falar aqui, é infraestrutura sim, mas tem toda a parte de desenvolvimento. Imagina você ter que ficar criando máquinas para desenvolver os seus códigos e tal. Hoje essas coisas podem ser feitas na nuvem, você criar suas próprias aplicações a uma velocidade um pouco maior. Não é nem tão custo, né? Porque hoje a gente sabe que o custo de desenvolvimento, principalmente de pessoas, está ficando cada vez mais caro, o mercado está mais inchado. Mas, obviamente, isso já teve um impacto diferente antes, e a cloud, inclusive, ela possibilitou ter esse boom nesse mercado de desenvolvimento, porque os desenvolvedores conseguem entregar, inclusive, as suas criações mais rápido. E é também a parte de dados, né, onde você pode armazenar todos os seus dados, vários dados de várias fontes diferentes, para você não ter mais aquela dor de ficar, nossa, eu tenho um sistema que não conversa com outro, que aqui eu tenho o dado do meu CRM que não conversa muito com o meu sistema de telefonia. A cloud pode te possibilitar de que todos esses dados sejam colocados no mesmo repositório, organizados para que você possa extrair a melhor informação daquilo. E também tecnologias novas, né? IoT, Kubernetes, blockchain. Então você vai ver todas essas novas tecnologias que também podem ser criadas. Imagina você criar um novo bloco de blockchain sem o recurso da nuvem, né? Sem estar isso hospedado em algum lugar. Tem que fazer isso dentro de casa. Seria praticamente impossível, inviável economicamente para a gente fazer. E é bem interessante a gente pegar e medir qual que é o impacto dessa nova, nem tão nova tecnologia que é a cloud, mas desses novos serviços que estão cada vez mais surgindo nas mais variadas nuvens que a gente tem. E um ponto interessante é que o mais rápido vence o mais forte, né, hoje em dia. Isso já era verdade há pelo menos uns 10 anos atrás, está cada vez se tornando isso uma verdade absoluta. Não, tem empresas que podem ser muito grandes, mas eu participo muito da comunidade de startup, então eu já fui 2 vezes organizador de Startup Weekend, já fui organizador de hackathon, e a gente vê num Startup Weekend onde uma pessoa cria uma ideia, valida um problema, valida uma ideia de solução de negócio em 72 horas. Imagina essa velocidade que a gente pode colocar para, inclusive dentro, né, do ambiente empreendedor. Então é fantástico essas coisas que a gente pode fazer, e a cloud possibilita que você faça o deploy da sua solução ou ofertar a sua solução muito mais rápido para o mercado. O mercado de startups está aí para mostrar para a gente que isso acontece na prática. Outro ponto que eu venho estudando bastante sobre transformação digital. A CCM tem um projeto de transformação digital muito interessante que a gente está criando aqui, que a gente está entendendo quais são os pilares que sustentam realmente uma transformação digital. E aí não é só tecnologia, não tem como ser só tecnologia, mas tem que passar por ela, porque é a tecnologia que vai digitalizar esses processos, o planejamento, os dados, vai possibilitar ter uma análise desses dados e trazer essa inovação numa velocidade mais rápida. Então, a gente vê aí que
a ampliação hoje dos ambientes, a empresa não está mais só no local físico, ela está espalhada e pulverizada dentro do home office, dentro dos seus fornecedores, de toda a cadeia de valor que ela atende. Então isso é bem interessante. E um ponto que é bem interessante também que eu estava pesquisando é, cada dia, e vocês devem sentir isso no ambiente de negócio de vocês, cada dia é mais difícil conhecer o seu cliente e reter esse seu cliente. Uma dor muito grande é do pessoal que usa marketplaces, né? Marketplace te possibilita você vender, colocar o seu produto mais rápido no mercado, atingir um grande público de uma vez só, mas também traz dados limitados do que é o seu cliente, qual o comportamento dele, o que ele vê, o que ele prioriza na hora da sua tomada de decisão. E a gente não tem todos esses dados, né? Um restaurante que vende por iFood só sabe do endereço e o nome da pessoa que ela tem que entregar. Não tem tanto... tem alguns recursos de relatórios ali, mas não tem realmente o histórico, um relacionamento duradouro. Então, tá cada vez mais difícil, principalmente, inclusive nos marketplaces também, como tem uma variedade muito grande, reter esse cliente. E se você não tiver agilidade e não pensar na transformação digital para a sua empresa, para o seu negócio, realmente isso daí vai ficar cada vez mais difícil para vocês. Então, quem é TI aqui vai saber isso daqui que eu estou falando, é muito um fenômeno recente que está ganhando mais força e mais dentro das empresas, que é a TI não centraliza todas as decisões mais de tomada de tecnologia, né? A gente pode ver, por exemplo, o setor de marketing comprando soluções para atingir uma maior quantidade de leads. A gente vê partes de outras empresas ligadas à operação, como, por exemplo, algumas concessionárias, oficinas, o pessoal lá contrata aqui uma solução para atendimento do cliente na passagem de oficina. Também o pessoal de vendas, né, no comércio faz essa integração com marketplaces e outras soluções para colocar omnichannel, né, contrata um sistema de omnichannel para ter os seus produtos numa maior diversidade de canais possíveis para poder expandir a sua venda. Então, TI não tem mais o monopólio das decisões de tecnologia, e ao passo que ela é totalmente impactada por isso. Vocês vivem isso, quem é de TI que está aqui com a gente sabe como que isso acontece, quais os impactos que isso no negócio. Por outro lado, traz uma série de benefícios que talvez para a gente, na hora que estivesse lá na frente, para tratar da segurança da informação e conformidade de leis, isso traz, a própria nuvem já entrega para você ferramenta embarcada junto com os seus serviços que vão automaticamente te elevar o padrão de segurança, o nível de segurança, o nível de compliance da sua empresa. Então, a gente vê aí com esse IAM, né, que faz a gestão de identidade e autoridade, né, o que uma pessoa pode fazer e o que ela pode acessar e se ela é realmente aquela pessoa, né, vários fatores de autenticação, multifatores de autenticação, enfim, outras ferramentas aí que a gente pode colocar de segurança, que o WAF, por exemplo, é um serviço em nuvem que várias empresas oferecem, inclusive de hospedagem de site, até a própria Oracle e a Amazon, a AWS, onde você simplesmente habilita um serviço, aponta qual que é o seu site, já transforma, já cria uma camada de proteção para aquele site. Então, você, por exemplo, tem um e-commerce, ao invés de você deixar o seu cliente entrar direto ali, você pode ativar esse WAF e ele vai verificar se aquela pessoa é ela mesma, se ela está acessando de um país que você está delimitado, por exemplo, você acompanha de onde está vindo aquela pessoa, de qual que é aquela informação, e barra vários tipos de ataque, né? Como, por exemplo, eu posso criar um robô para ficar acessando o seu site e fazer esse robô acessar o seu site milhares de vezes por segundo. Aí, na hora que isso vai bater lá no provedor, ele não aguenta esse tanto de requisição, o site cai. Então, essa é um tipo de ataque, né? É um ataque de negação de acesso,
e impacta muito no seu negócio. Imagina se você estiver numa Black Friday com o seu negócio lá, querendo vender, e alguma pessoa mal intencionada faz um robozinho desse e derruba o seu site. É lógico que se o cliente não tem acesso, ele não vai comprar de você, ele pode procurar em outro lugar. Isso o WAF faz essa proteção inicial. Então, é uma série de questões que vão realmente gerar segurança para suas conformidades de lei. Né? Mas comprar nuvem, e aí vocês vão entender bem essa parte, é um assunto capcioso, porque, como eu disse, nuvem não é só a parte computacional, não são só os servidores. Então, como que eu faço para entender todo esse universo de questões, todo esse universo de serviços e quais deles vão realmente funcionar para mim? Eu preciso mesmo do WAF como um dispositivo de segurança, sim ou não? Como que eu faço para entender? E a gente vê que existe um caminho aí sem volta, onde várias empresas estão se especializando em se tornar um facilitador que tira você do seu ambiente local e transporta você para um ambiente de nuvem, entendendo a fundo como que funciona a nuvem para realmente dizer quais os serviços são essenciais para que você tenha no seu negócio, né? Então, para dizer para vocês como que funcionaria isso, eu tenho que dizer que existem alguns tipos de fornecedores que você pode trabalhar. O primeiro deles é o Cloud Provider, o Cloud Service Provider. É a AWS, é a Azure, é onde você vai colocar os dados. É o pessoal que está criando essas tecnologias. Outro passo, existe um tipo de fornecedor que você pode ter, e você já tem na sua empresa hoje, que são esses Managed Service Providers. Então, são empresas que você terceiriza para que eles façam algum atendimento para você. Então, é o pessoal que você terceiriza para fazer a manutenção do seu parque, é o pessoal que terceiriza para fazer a contratação de novas tecnologias. Então, existe esse pessoal que faz esse trabalho de atendimento e suporte para você na sua infraestrutura. E o que vem cada vez mais ganhando corpo são esses Cloud Managed Service Provider, que é o pessoal que entende a nuvem, entende o que o Cloud Provider faz, quais os serviços que ele tem, e faz essa gestão de todos os recursos que você tem local, ou que não estejam local mais, mas que estejam na nuvem, para encaixar isso daí na melhor nuvem possível, a que vai trazer o melhor retorno para você, com o melhor benefício para o seu negócio, tá? A CCM hoje se encaixa nesse último tipo. Nós entendemos quais são algumas principais nuvens, o que eles têm a oferecer de melhor e traduzimos isso como para um serviço para vocês, para o negócio de vocês. Então, mas tá, você vai perguntar, por que eu preciso de um cara para fazer esse meio de campo, né? Primeiro, cara, é muito difícil você saber todos os serviços que tem na nuvem. Mas também, por um detalhe muito legal que eu gosto sempre de conceituar aqui, que é a diferença entre a segurança da nuvem e a segurança na nuvem. Segurança na nuvem é aquela parte computacional básica, né, que é as zonas de disponibilidade, a sua máquina virtual está funcionando, todos os servidores funcionando, aquela piada lá do servidor Linux lá, sim, eles existem, eles estão lá por trás. A segurança da nuvem é isso, é deixar aquelas coisas funcionando, toda a parte de rede, a parte de acesso e o portal trabalhando para que você consiga interagir com os serviços da nuvem. Mas não para por aí, não é só um serviço que está na nuvem, o recurso que a nuvem te oferece como serviço, por si só ele não é 100% seguro. A gente faz... depois eu vou mostrar para vocês um dado muito interessante sobre como criar um servidor na nuvem e ser invadido, mas é porque algumas outras camadas de segurança tem que vir em cima, que são camada da segurança de rede, toda essa parte de acesso e controle de acesso, de identidade, a parte de firewall, de gestão do que pode passar, o que não pode passar, com quem que esse computador pode conversar e com quem que ele não pode. Então essa parte aí de firewall host security, security posture management, essa parte do meio que vocês estão vendo aí, da segurança na nuvem, essa é uma parte interessante para que você
possa terceirizar para o seu parceiro. Por quê? Porque aí você se concentra realmente naquilo que está gerando mais valor para o seu negócio, que é o conteúdo e os dados que estão sendo gerados e a aplicação que você tem. Aqui, esse tipo de aplicação, esse tipo de conteúdo, são esses sistemas que estão trabalhando para você. Aquela parte que fica um pouco mais abaixo, que é como deixar isso daí seguro, você pode ter um parceiro. E onde esse parceiro vai colocar? Numa nuvem que vai te garantir essa segurança básica, que é a parte mais escura aí do nosso slide. Mas tá, Matheus, não estou convencido. Então, eu espero que eu chame a atenção de você com esse dado aqui. Isso daqui é um gráfico que mostra, é feito de uma metodologia que chama honeypot. O que é isso? Cara, basicamente, é uma armadilha, onde a gente pega um pote de mel e coloca no meio do mato e vamos ver qual bicho que vai chegar primeiro ali para pegar aquele negócio. Em quanto tempo ele faz isso. Então, basicamente, a gente pode criar um servidor na nuvem. Essa técnica foi feita aí, são servidores na nuvem espalhados no mundo todo, né? Então, nos servidores na AWS especificamente. Isso foi criado por uma empresa chamada Sophos, que é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo hoje, se não a maior, 12 anos seguidos no quadrante mágico do Gartner. Isso quer dizer que eles são realmente chancelados por empresas que verificam se aquela solução é eficiente e eficaz. E aí eles criaram vários servidores e deixaram sem segurança alguma, com todas as portas abertas, com todo o mínimo, nem o mínimo de segurança, eles não colocaram nada, mas eles ficaram monitorando para ver quanto tempo teria algum tipo de ataque ou uma tentativa de acesso não autorizado ali. Então, olha só para esses números. Na Irlanda, enquanto na Irlanda a gente teve aí 1 hora e 45 minutos, mais ou menos, para ter essa primeira tentativa de acesso, no Brasil, em São Paulo, demorou míseros 52 segundos. Então, a gestão de serviços, para escolher qual que é o melhor serviço para você usar na nuvem, é importante, mas também a gestão da segurança dessas coisas na nuvem é mais importante ainda, porque se você fizer algum deploy errado, se você abrir os seus servidores, colocar isso na nuvem e fizer alguma coisa que e não colocar ali um dispositivo de segurança eficiente, você tem basicamente 1 minuto para consertar isso antes de começar a sofrer essa tentativa de invasão. Então, realmente, o Brasil não é para amadores. E isso daqui, deixar bem claro, que é uma pesquisa, vai estar no kit que a gente vai mandar para vocês depois, né, o link para essa pesquisa aqui, para vocês analisarem todos os dados. Tem uma outra nova pesquisa, feita em 2021, no final de 2021, onde atualizou um pouco isso daqui, fez a mesma técnica para alguns outros pontos de comunicação específicos. Então, vale muito esse material aí, porque chama atenção para uma realidade muito dura que a gente vive aqui no Brasil hoje. E isso daqui é tudo ataque automatizado, viu? Não é um cara que fica vasculhando a internet, não. Ele criou um robô que fica lá batendo, fica lá, né, falando alto para ver se alguém responde. E a partir do momento que alguém responde, ele vai lá e tenta atacar. Se você estiver protegido, né, se tiver uma parede ali de fogo, lá um faro, alguma outra coisa, um dispositivo de segurança, você vai dizer, não responde para esse cara, né, não fala com ele. Isso daqui pode ser um problema. Se você não tem nada, automaticamente o seu servidor vai falar, ele vai falar, oi, o servidor vai falar, quê? Aí ele vai ali. Né? Então, você tem 52 segundos para isso acontecer. Mas, tá bom. Então, beleza. Entendi que a gente precisa, então, de parceiros, ou que seria interessante. Não é que precisa, você pode fazer sozinho, mas saiba os riscos que você está assumindo. Né? Mas, tá bom, como que eu faço, então, para selecionar um fornecedor que seja especializado nessa questão de nuvem? Primeiro, antes de tudo, não estou dizendo assim, cara, não tem uma bala de prata, ninguém vai resolver todos os seus problemas. Principalmente se você não souber quais são. Então, é você analisar quais são as suas próprias necessidades do seu negócio. Quais são as suas necessidades da sua empresa, né? Então, isso daqui, e a partir dessa análise das suas necessidades, aí você vai construir um relacionamento e vai ver quem que atende melhor em cima daquelas necessidades. Então, pode ser um parceiro, às vezes é um caso, às vezes é outro. Depende da sua necessidade, porque a nuvem
existem tantos serviços que as empresas vão se especializando em algumas outras coisas. Então, às vezes, o que você precisa está melhor concentrado em um lugar do que em outro. Então, veja bem, a primeira coisa que tem que fazer é analisar suas próprias necessidades. Eu vou mostrar como é que faz isso daqui a pouco. Outro ponto é, obviamente, o tempo de mercado, né? Empresas novas são legais, são bem interessantes, tal. Elas podem ter uma agilidade muito grande, mas será que elas foram realmente postas à prova? Então, o tempo de mercado da empresa ou das pessoas que estão lá dentro, às vezes a empresa é super nova, mas tem analistas, especialistas e pessoas trabalhando ali que são realmente gabaritados e sabatinados no mercado, então isso daí faz muita vantagem na hora que vocês têm que olhar isso daí com bastante critério na hora que for escolher um provedor para vocês. E a satisfação dos outros, né? Que é o boca a boca. Hoje a gente pode traduzir isso daí naquela propaganda boca a boca da galera falando bem um para o outro, recomendação. Aquela recomendação, ó, recomendo que você vá com o cara, faça isso, faz com esse daqui. Que geralmente você deve fazer esse tipo de pesquisa, ou ligar para alguma empresa, falar, você conhece esse pessoal? Como que eles trabalham? Qual que é a sua relação com ele? Quais os pontos positivos e negativos da prestação de serviço? Então tem essa recomendação, mas se você tiver de forma geral, olhando de fora, sem ter muito relacionamento com outras empresas que usem, por exemplo, o mesmo provedor de serviço, você pode usar o NPS, que é o Net Promoter Score, que ele vai dizer para você realmente entre menos 100 e até 100, então é uma escala muito grande, né? 200 pontos aí, quais são as empresas que são realmente confiáveis ou recomendadas pelos seus clientes. Quanto mais alto for, menos 100 é super horrível, quanto mais próximo do 100, melhor elas são, na visão dos clientes que ela tem, tá? Então, o Net Promoter Score vai te dizer se essa empresa é uma empresa confiável pelos clientes que ela já tem. Então, vale também fazer um segundo filtro aí e entender se o perfil de cliente que aquela empresa tem é o mesmo perfil que você tem. Nas necessidades que aquelas empresas estão alegando que foram supridas com esse provedor, esse novo fornecedor, esse parceiro, são algumas necessidades parecidas com a sua. Porque não adianta nada também ter um NPS muito alto, mas eles estão atendendo um segmento de mercado completamente diferente do seu, com tomadas de decisões diferentes, processos, modelo de negócio completamente distinto. Então, o NPS é um bom indicador, é uma boa bússola, mas ele não pode ser sozinho analisado dessa forma. Você tem que fazer uma comparação entre quem está respondendo aquele NPS e vocês mesmos. Outros pontos, claro, né? Você vai ver se tem um Reclame Aqui e tal, segurança financeira. É difícil a gente entender a segurança financeira, mas você consegue aí pelo buzz do mercado, pelas coisas que estão sendo faladas, analisar um pouco disso aqui, porque você precisa realmente de um parceiro que seja sólido, né? Não adianta nada você ficar trocando de parceiro, porque isso daí realmente trabalhoso, é dificultoso e envolve contratos, então às vezes você vai se amarrar por um tempo aí, 1, 2, 3, 4 anos talvez, então é sempre bom ter alguns critérios positivos e também critérios negativos para você botar na balança. Eu estava falando de fazer a sua própria análise, né? Quais são as suas próprias... Primeiro, saber suas próprias necessidades. Então, a recomendação que eu faço aqui é que primeiro faça uma análise SWOT que vocês têm. Esse daqui é o material que a gente vai enviar para vocês, então a análise SWOT vai junto, a gente tem um slidezinho onde você vai conseguir, a gente explica um pouco ali de como que você pode fazer essa análise SWOT. A análise SWOT é uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Dentro aí você pode fazer para o negócio ou especificamente para uma área, ou para um modelo de negócio. E a SWOT já vai te dizer o seguinte, beleza, eu sou bom nisso, mas eu podia melhorar nesse ponto. Nisso daqui que eu sou bom, isso pode me trazer umas certas oportunidades, mas isso que está ruim, isso pode me ameaçar de alguma forma quando eu tiver isso daí no ambiente econômico, lá no mercado mesmo, na disputa com os meus competidores. Então, você entendendo esses pontos, já tem uma base muito grande de dizer o que você precisa, quais os pontos começar, geralmente a gente pode
E aí você vai fazer a sua análise de dizer, eu vou fortalecer os meus pontos fortes, quer dizer, eu quero me tornar melhor ainda naquilo que eu sou bom, ou eu vou minimizar os meus pontos fracos, porque será que isso daqui está impedindo que eu cresça mais, está impedindo que eu tenha mais tração, mais velocidade? Então, é uma decisão de negócio, eu acho que isso daí é uma decisão que vocês têm que fazer, né? Não é a CCM que vai dizer ou eu que vou dizer o que pode, mas se vocês fizerem a sua própria análise SWOT e quiser conversar com a gente, eu estou aberto, depois tenho o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, a gente faz essa montagem desse quebra-cabeça junto, tá? Outro ponto que a gente faz também, para conhecer a si mesmo, primeiro conheça a si mesmo, é o questionário de infraestrutura. Então, nesse questionário de infraestrutura, a gente tem uma série de perguntas, uma série de questões que a gente vai respondendo, todas de múltipla escolha, então é bem fácil de ir preenchendo. Vocês podem acessar isso no QR Code, que vocês vão ver agora, que está aí na tela. E nesse questionário de infraestrutura, você vendo isso daí, você vai ter um retrato muito fiel de como que você está e o que está bom e o que está ruim, e onde que você precisa melhorar, né? Então, ele vai te dar uma nota de 1 a 5 para, se eu não me engano, 10 critérios diferentes baseados na sua infraestrutura de TI. Se você preencher aquilo lá, você tem realmente um bom diagnóstico do que é a sua infraestrutura hoje, quais os gaps que você pode atacar. Próximo passo disso, entendi o que eu sou, entendi minhas forças, entendi minhas fraquezas, e fiz uma análise, né, um assessment bem criterioso em cima da minha infraestrutura atual. O próximo passo é criar os objetivos da sua área ou da sua empresa, né? E aí tem uma série de ferramentas que você pode criar esses objetivos. Uma da mais usada é criar objetivos SMART, né, onde a gente fala objetivos específicos, mensuráveis, achievable. Tem também, não vou me prender muito nessa parte aqui, eu acho que todo mundo entende um pouquinho do que é isso, mas a ideia é criar bons objetivos, e esses bons objetivos, eles têm que ser mensuráveis e tem um espaço de tempo para você resolvê-los, para você alcançar aquele objetivo. Então, não pode ser também um objetivo completamente fantasioso, ele tem que ter um pouco ali, um pé no chão, tem que ser realista, tem que ser alcançável, mas também um pouco desafiador para que você possa se mexer. Então, acesse aí o material que vocês vão ver. Esse daqui falando da SWOT, o material que vocês vão receber é mais ou menos isso. Então, força, o que está bom ou bem feito? Né? O que os outros veem como uma força ou uma vantagem? E disso daí você pode desdobrar as suas oportunidades. Então, quanto força eu estou olhando para o ambiente interno, é você olhando para dentro da sua empresa, para dentro da sua área, para dentro da sua estrutura, as oportunidades são voltadas para o mercado. Então, é você falar, como que eu posso tirar proveito dessas minhas forças? Como que eu uso isso a meu favor? Né? E o passo das fraquezas é a mesma coisa. A fraqueza olha para dentro e as ameaças é olhado para fora, quando estiver em relação ao mercado. Eu espero que vocês façam isso e, de novo, fica à vontade, cara. Pode chamar a gente. Eu tenho um prazer enorme de ficar discutindo estratégia com as empresas. Eu acho que é a partir de estratégias que a gente vai construir realmente uma transformação. E depois disso daí, o outro material que eu acho que a gente fez aqui, falar, tá bom, entendi quais as minhas fraquezas, mas a gente pode ir bem a fundo nisso daí. Se você for dentro da sua, baseado no questionário de infraestrutura, entendeu como que estão os diversos pontos da sua TI, com segurança, rede, banco de dados, disponibilidade e tal, entendeu como é que funciona aquela parada toda e como que eles estão, qual a nota que você pode ter em cima disso daqui, você pode começar então a falar, tá, como que eu priorizo então, né? Porque não dá para fazer tudo, o cobertor é curto, a gente sabe disso, não tem, nenhuma empresa tem recursos infinitos para que a gente possa usá-los. E mesmo as empresas que têm recursos próximos do infinito também colocam limite nos recursos que ela vai disponibilizar para as áreas. Então, e aqui você pega e começa a analisar item por item, dizendo, a minha rede física, ela é uma grande fraqueza, é uma fraqueza, não tem tanto problema aqui, é uma força ou é uma grande força? Depende da nota que você vai dar para ela.
E aí depois você tem um amplificador disso daí, que é a prioridade. É dizer, baseado nos meus objetivos, aí a gente volta no nosso objetivo SMART, qual nota que eu dou para isso? Né? Qual o peso que eu vou dar para esse negócio? Às vezes você tem a sua rede física tal, excelente, é uma grande força sua, mas ela é relevante para os seus objetivos de negócio? Ela é relevante? Ela realmente vai impactar no que você quer alcançar lá na frente? Aí você pode dar uma nota de 1 a 3. Depois uma coisa multiplica a outra. E aí você tem uma nota de prioridade, entendeu? Então, assim, aí fica claro para você como que você vai priorizar essas coisas. Então, às vezes você vai ter uma grande fraqueza. Ó, e aqui a gente faz uma análise para vários pontos, né? Não só infraestrutura, mas segurança, pessoas, processos, várias outras coisas aqui que a gente vai esmiuçando, vai detalhando cada um deles. Você vai ver assim, beleza, é uma grande fraqueza. Mas essa grande fraqueza realmente impacta nos objetivos que você quer alcançar? Ela vai diminuir a sua capacidade de chegar nesses objetivos ou atrapalhar o tempo que você vai chegar nesses objetivos? Se não for, cara, não é um negócio que você precisa atacar, então, beleza, isso não é prioridade. Então, são ferramentas que a gente foi construindo junto com os nossos clientes para analisar os negócios dele, inclusive dizer para eles para orientar e ser uma forma mais consultiva de como direcionar os recursos que a empresa destina para essas mudanças. Então, espero que vocês façam um bom proveito disso daqui. De maneira geral, então essa é a parte primeira, né? Primeira etapa toda. E se tiverem alguma pergunta para fazer, cara, pode fazer agora também, bota aí e tal, o que vocês estão achando disso aí, ou qual que é a dúvida que você tem, se quiser que eu volte aqui em algum slide para a gente comentar um pouco mais, a gente faz isso daí. E vamos enviar essas planilhas, isso daí tá, inclusive está no nosso blog e tal, tem algumas outras coisas desse daí para vocês, tá? Então fique à vontade aí para levantar a mão caso alguém precise. Então, como se beneficiar com a nuvem, né? A Thaís está, olha lá, essa planilha também, Thaís, não consegui baixar, tá, beleza. Essa planilha também, tá, a gente vai disponibilizar todos esses materiais, às vezes eles estão num link ali, e depois a gente vai criar o link de acesso externo para que vocês todos acessem. Então, como se beneficiar da nuvem, né? Eu vejo que existem 3 momentos assim de várias empresas, e vocês devem estar passando por esses momentos, cada um em algum lugar, num tempo distinto, né? Tem aquelas empresas que querem migrar para a nuvem, mas ainda não estão convencidos ou ainda não entenderam completamente como que é os benefícios que você pode trazer deles. Para vocês que estão nesse momento, eu acho que os maiores benefícios que vocês vão tirar disso daí é redução de custo e racionalização de custo e o deploy mais rápido. Eu vou explicar cada um deles, a gente vai passar por isso daqui, item por item, tá? Para quem quer migrar à nuvem, mas já conhece de nuvem, já entende os benefícios, já entende alguma coisa, o que você vai se beneficiar disso é realmente uma melhoria significativa nos seus processos de segurança e na colaboração com os seus parceiros, clientes, fornecedores e todo mundo da cadeia de valor. Para quem já está na nuvem e quer melhorar, porque alguns de vocês já estão na nuvem, mas por um motivo ou outro ainda não extraíram todo o potencial que ela tem, os melhores benefícios, como que você pode tirar proveito da cloud, é para disaster recovery, continuidade de negócio, e inclusive até vou mostrar para vocês que algumas empresas até ganham dinheiro com isso, e tem uma forma inteligente de racionalizar os recursos, mas também de fazer novos negócios dentro da nuvem. Tá? Então, pegando ali no grupo A, né, redução de custo. Esse daqui é uma pesquisa que foi feita também, da Venson Born. Eles perguntaram para, eu acho que foram mais de total de 1.300 pessoas, sobre qual... por que eles estão usando a nuvem, né? Então, e aí você vê várias respostas aqui, a maioria delas estão ligadas. Cloud computer has reduced... Qual a afirmação, né? Quando se você concorda totalmente com essa afirmação, se você discorda totalmente dessa afirmação. E eles foram medindo isso daí. E a gente vê disparado aqui a redução de custo,
é realmente chancelada por várias áreas da empresa, então não é só a TI que vê isso, áreas como recursos humanos e até atendimento ao cliente, você tem uma redução de custo com isso, a gente pode dar um exemplo básico disso daqui, que antigamente todas as centrais de ligação eram todas analógicas, tal, e hoje você tem centrais digitais que interagem com o WhatsApp, que tem integração com outras plataformas de comunicação, e isso daí você tem um custo mais reduzido para falar com o seu cliente hoje, porque ele economiza nos seus dados, economiza nas ligações e ainda interage mais rapidamente com o cliente em um meio em que ele se sente mais confortável de interagir contigo. Então, você vê que vários desses dados aqui afirmam esse negócio, esse benefício de redução de custo, né? E a redução de custo, ela vem ao longo do tempo, e ela vai se mudando aí, né? Ela vai se moldando para alguma coisa. Isso daqui é um gráfico da Gartner, tá? Que a Gartner fez essa pesquisa mais ou menos em 2018, entendendo se realmente da questão da nuvem, quanto que ela traz de economia para as empresas. E a gente vê que no primeiro momento, ali no primeiro quarto, ali no primeiro trimestre, que tem esse projeto de mudança, onde eu estou migrando para uma infraestrutura como serviço na nuvem, estou tirando do local e colocando lá, você vê que o azul escuro aí é on-premise cost, então é os custos de você ter a sua infraestrutura local, elas estão em determinado custo, e você já começa a ter um gasto ali com nuvem, né? Então, gasto, porque você já está fazendo alguns deploys, você já está começando a fazer alguns testes, tal, mas ainda assim, sem fazer essa migração. No passado aí mais 3 meses, você vê que o custo de infraestrutura ele vai se mantendo, né? Aquele custo que você tem naturalmente. E aí, vou mostrar um pouquinho de TCO depois para vocês aqui para falar como é que funciona, mas é o custo total de propriedade. O custo total de propriedade ele acaba se mantendo ali, né? As pessoas tendem a dizer que eu comprei o servidor, mas o ano que vem eu não tenho gasto com isso, né? Já paguei ele agora, a gente vai ver que não é bem assim. O custo total de propriedade desse servidor ele se mantém. Mas alguns outros custos vão aumentando, que é, por exemplo, o custo de migração. Em algum momento você tem que estar com essas duas estruturas funcionando ao mesmo tempo. Então isso vai um projeto de migração. Aqui está considerando um projeto de migração onde a própria empresa faz a sua migração em contato direto com o Cloud Service Provider, tirando uma empresa como a CCM que faz esse meio de campo contigo. Então, essas empresas demoram, por exemplo, quase 1 ano para fazer toda essa análise de migração, todo esse plano de migração, e os custos vão aumentando, até que certo ponto aqui no quarto trimestre, a gente vai ver que tem alguns custos aqui de nuvem que já estão passando o custo de infraestrutura. Eu começo a desligar algumas coisas aqui, já passei alguns sistemas mais básicos, eu vou tirando isso e passando tudo para a nuvem, e aí eu vou diminuindo o meu custo de infraestrutura, mas tendo ali um custo de nuvem. E aí o que acontece? É muito interessante que o movimento ele vai começando a ir para baixo. Por quê? Os custos de infraestrutura, à medida que eu vou desligando a minha infraestrutura local e passando para a nuvem, eles podem até aumentar no primeiro momento. Mas, na hora que você passou isso tudo para a nuvem, você já desligou aquela parte do custo da sua infraestrutura local, você começa então a fazer um resizing, a melhorar aquele tamanho daquela infraestrutura que agora saiu do local para ir para a nuvem. Então, esse tipo de análise, ela tem que ser feita para que gere economia realmente, para que gere mais facilidade. Só que enquanto o custo de nuvem está aumentando, a sua velocidade também está aumentando. A velocidade de poder fazer negócio, a velocidade de deploy, a velocidade de como que você pode criar novas soluções, ela também está aumentando. E aí você entende como que funciona a nuvem, é uma curva de aprendizado, começa agora, vou testando, vou migrando, vou vendo quais são os problemas que vão surgindo, e a partir daquele aprendizado você vai voltando para a sua infraestrutura dentro da nuvem, agora totalmente dentro da nuvem. Quando a gente parte aqui e faz a migração completa, você vai ver que esses custos começam a diminuir, porque você ou a se manter muito estáveis quando você vai melhorando essa infraestrutura para o seu próprio negócio. Então, isso é um gráfico bem interessante.
E nós, na CCM, nós conseguimos fazer um enxutamento disso daí, né? Então, você não vai precisar de um ano inteiro para fazer essa migração. Você não vai precisar de um ano todo fazendo esses testes e aumentando esse custo de infraestrutura enquanto que você mantém as duas ligadas, né? Então, a nuvem vai crescendo aqui nesse período aqui, né? Nesse período intermediário, o custo de nuvem vai crescendo. Por quê? Porque as empresas ainda estão se acostumando, se aclimatando com como que funciona o modelo de despesa na nuvem, que é cobrado por hora de servidor ligado, por exemplo. Então, a CCM ajuda você a ter esse retorno sobre esse investimento muito mais rápido. Você não precisaria aí, por exemplo, 2, 3 anos para diminuir 55% dos seus gastos. Você pode diminuir isso daí num espaço mais curto de tempo, né? Naquela mesma pesquisa que eu mostrei antes, eles estavam falando assim, como que você está reinvestindo, e essa parte é a racionalização do custo. A partir do momento que eu desliguei isso daqui, não tem mais essa despesa, e consegui uma outra despesa que é um pouco menor do que essa, vai me sobrar um dinheiro para investir. Isso é o custo de oportunidade. Tem esse dinheiro agora para investir. Como é que vocês estão investindo isso daí? A gente vê que as grandes empresas focam muito em inovação de produtos e serviços. Então, se você não está na nuvem, muito provavelmente você está deixando de ter uma economia que você poderia investir nisso daqui enquanto as outras companhias estão fazendo. Então, o risco maior de você não conseguir uma migração para a nuvem, uma redução de custo, uma racionalização de custos na nuvem é isso daqui. Outras pessoas estão fazendo, elas vão fazer antes. E elas fazendo antes é uma ameaça para o seu negócio. Por último, o último benefício desse primeiro grupo é o deploy mais rápido. A gente estava fazendo algumas contas aqui, inclusive baseado nas evidências trazidas pelos nossos próprios clientes. Eles começaram a me mostrar alguns dados muito interessantes, né? Tipo, Matheus, se eu for fazer, comprar uma nova estrutura e mantê-la local, cara, a minha estrutura atual está obsoleta, está velha, meus servidores estão antigos, já acabou a garantia, eu preciso mudar, preciso melhorar isso daqui. E aí você vai fazer um novo investimento nessa infraestrutura. Só os servidores demoram mais ou menos 90 dias para chegar. Estou falando num cenário legal, tá? Num cenário bom, ou não nesse cenário com falta de microprocessadores que a gente tem hoje, né? Então, no cenário mais ou menos real, assim, não é nem pessimista nem otimista, o cenário real, mais conservador, vai pensar assim, 90 dias mais ou menos para chegar a esses servidores. Um storage, e a gente compra storage aqui, porque a gente tem para a gente, cara, demorou 6 meses para chegar. É um absurdo. E não tinha que fazer. Não tem como, os caras não entregam, eles não tem isso pronto, a pronta entrega. Você faz o pedido, eles vão produzir. Então, a gente tem um fornecedor aqui de hardware que a gente trabalha há muito tempo, mas eles chegaram para a gente e falou, 6 meses. Tá bom. Se é isso, é isso. Mas também tem toda a parte de rede, né? Então eu vou ter o switch, que eu tenho que ligar o servidor junto com o storage ali, essas coisas, tem que conversar com outra. Essa parte dessa conversa, cara, você vai precisar de pelo menos 30 dias. 30 dias por quê? Porque você vai refazer isso daí, você vai refazer essa rede, você provavelmente vai ter que fazer novos investimentos nessa rede também. Precisa de pessoas especializadas, empresas terceirizadas que vão atuar na montagem dessa rede, né? Que aí vai mais ou menos uns 20 dias, onde a gente pode fazer uma combinação aí desses fatores, e começa a migração. Então, depois que você tem... Não, só nisso daí, cara, já foram 6 meses, né? 9 meses, 6 meses, 7 meses de que você... só para preparar isso daí, para começar a migrar. Depois, para fazer essa migração, que você ligou os servidores novos e começa a tirar dos velhos para passar para os novos, isso mantendo isso ainda local, cara, é mais um parto, sabe? É muito tempo. A TI fica sobrecarregada num projeto que provavelmente aqui vai durar entre 9 meses a 1 ano. Então, imagina que hoje, se você for reformular sua infraestrutura e precisar refazer ela do zero para modernizar e atender a velocidade com que as coisas estão andando, você vai precisar aí mais ou menos 1 ano para fazer toda essa migração dos seus sistemas. Ao passo que na nuvem hoje, isso daí não é só com a gente, você também pode conseguir fazer isso. A gente tem uma infraestrutura como serviço ou uma infraestrutura como código, onde eu gero uma linha de códigos, de comando de código, onde eu faço o deploy e é instantâneo. Então a gente, hoje, para fazer um deploy de uma máquina
preparada já para receber os sistemas, de acordo com as orientações da Software House, que a gente tem várias parcerias, como Sunk, a Lynx, vários sistemas da Lynx, o sistema Sunk e vários outros aí, esse deploy é praticamente instantâneo, ele demora questões de segundos. Então, essas máquinas, esse novo ambiente que você teria que esperar 3 meses para chegar às máquinas, 6 meses para chegar ao storage, você pode usufruir isso daí em questões de segundos, literalmente, no ambiente em nuvem. Então, é essa velocidade que a gente está falando. Por isso, é nisso que as coisas ficam mais rápidas também. E a instalação, configuração, primeiro, montagem, né? Se você pegar esses computadores e ficar empilhando lá no seu rack, você não tem mais, você não precisa mais disso. Então, a montagem desse negócio é zero. Mas o teste de imigração você vai ter que fazer. Só que com uma infraestrutura em nuvem, esses testes de imigração você pode agilizar, porque você não está perdendo tempo com outras coisas, né? E aí a gente faz a virada, faz outras coisas. Então, quer dizer, um projeto de 9 meses a 1 ano, você vai demorar aí 3 meses, de 2 a 4 meses para fazer esse tipo de virada em média que a gente observa aqui, né? Para aquele grupo, então, que já conhece, já sabe desses benefícios da nuvem, às vezes eu estou falando as coisas aqui, vários de vocês já sabem, e estão planejando mudar para a nuvem. Então, já conheço, Matheus, já conheço um pouco disso que você está falando, mas ainda não mudei para a nuvem. Qual que é o ganho que vocês podem ter nessa parte, né? O 94% dos negócios aqui que foram entrevistados pela Salesforce, são dados da Salesforce, eles ganharam muito, que eles viram, né, um amadurecimento, uma melhoria no seu negócio em 94% dos casos. Em 91% deles disseram que a nuvem deixou muito mais fácil para eles cumprirem as regras governamentais. Então, o benefício de segurança vai além da segurança que você recebe, mas a segurança que você pode oferecer para os seus clientes, porque, olha só, 60% das companhias que vão à falência, 60% das empresas que foram contaminadas por um cyber-attack, receberam algum tipo de ataque cibernético, elas vão à falência num período aí cerca de 18 meses. Por quê? Porque tem quebra de confiança, né? O cliente que perdeu seus dados, ele não quer mais fazer negócio com vocês. Colaboração é básico, né? Você não consegue... A melhor maneira de colaborar são os sistemas em nuvem, inclusive vários sistemas SaaS aí estão para isso. Então, um dado aqui que é da Gazeta do Povo diz que 69% dos trabalhadores preferem home office. Eu sou um deles, inclusive. Eu responderia essa pergunta aí todos os dias. E para os grandes tomadores de decisão do negócio, eles querem 3 coisas da gente: crescimento, digitalização e eficiência. Cara, crescimento, você precisa crescer rápido. Digitalização, você precisa colocar isso daí em formato digital. E eficiência, você vai conseguir isso daí na nuvem. Obviamente que para o último grupo aí, o pessoal que já está na nuvem, você pode melhorar a sua infraestrutura para ter mais continuidade de negócio. Pô, parei aqui, então tem toda essa questão aí de RTO, RPO. Não vou entrar em detalhes disso daqui, eu acho que a gente não precisa ficar dizendo, mas a facilidade com que você cria um ambiente de contingência na nuvem, para caso o seu primeiro ambiente caia, se venha a substituir e suportar o seu negócio, é infinitamente mais rápido e infinitamente mais barato do que você fazer isso daí local. Imagina que para você ter uma continuidade de negócio dessa, você teria que ter o dobro da sua infraestrutura local. Quando na nuvem, para você fazer isso daí é bem mais rápido, bem mais prático. Então, continuidade de negócio, você mede isso daí com o risco de perda ou parada e o grau de criticidade. Com isso, você consegue escolher quais as ferramentas. Eu deixo esse slide para vocês, que eu acho que vai ser bem legal para debruçar um pouquinho mais nele depois, com atenção, porque aqui a gente está dizendo o seguinte, cara, se você tem um risco de perda baixo e um grau de criticidade baixo, você não precisa fazer uma continuidade de negócio, uma replicação disso daí online. Não precisa. Você vai fazer isso daí para sistemas e ambientes onde você tem um risco de perda ou parada alto e um grau de criticidade alto. Se parar, para o meu negócio. E se eu perder alguma informação aqui,
isso vai impactar no meu caixa, na minha empresa, na minha marca e etc. Então, esses 4 quadrantes servem para uma boa tomada de decisão de o que eu tenho que investir em replicação, em continuidade. Aquilo que realmente vai ter um grande risco de perda e um grau de criticidade. Às vezes você tem outras coisas combinadas, né? E aí você pode ter algumas estratégias ali que eu posso fazer um Data Loss Prevention com uma estratégia de backup que vai conseguir me suportar naquilo outro, mas vale aí, você vai conseguir, olhando para aquelas ferramentas que a gente deu, de falar, SWOT, análise de infraestrutura e análise de prioridade que você vai fazer, você vai conseguir entender onde você encaixa um deles para ver se precisa realmente de continuidade de negócio. Porque se alguém disser para você que você precisa fazer para tudo, ele está mentindo. E como fazer dinheiro, né? Eu vejo que várias empresas estão cada vez mais desenvolvendo soluções dentro de casa para suprimir algumas deficiências que, por exemplo, você pode ter no seu ERP. Então, o seu sistema lá de gerenciamento do negócio, ele não faz tudo, você não consegue ter todas as soluções. E o desenvolvimento de softwares para o seu próprio negócio, para satisfazer a sua necessidade, pode surgir como uma alternativa viável para você identificar outras empresas que têm a mesma necessidade e começar a comercializar. A gente tem algumas empresas aqui que são nossos clientes que estão desenvolvendo soluções, por exemplo, para consórcios e soluções, estão criando uma startup dentro da sua própria empresa para a venda de consórcios automotivos, por exemplo. E hoje, se você for do Banco Inter, o Banco Inter, que é um banco totalmente online, eles têm lá vendas de consórcio dentro do Banco Inter. O Banco Inter usa a solução desse pessoal. Então, eles estão fazendo dinheiro com o seu próprio desenvolvimento. E essa é uma das formas de você gerar caixa, retorno e mais recursos para a sua empresa com a criação da nuvem, né? Fazer dinheiro também passa por uma certa tomada de decisão, né? Você precisa decidir onde que você vai investir, o que você vai fazer e quais são as prioridades que você pode dar. E aí, um BI feito em cloud, que vai olhar para o seu negócio, construir as suas dashboards para você analisar qual empresa está indo bem, qual empresa está indo melhor, mal, qual localidade, que tipo de negócio, que tipo de bandeira, que tipo de comércio que eu tenho, que realmente está fazendo mais dinheiro ou não, isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, inclusive de investimento. Eu vou investir naquela loja que está mal, ou eu posso investir numa loja que está bem. Tudo vale também da sua estratégia aí, né? Então, uma dos casos que a gente vai deixar para vocês, a gente vai passar isso daí no nosso kit, ele está o link aqui, um dos casos daqui de um escritório de investimento onde ele realmente conseguiu fazer essa análise minuciosa do seu negócio, da sua carteira de investimento, dos seus clientes, para criar melhores soluções para os seus clientes. E hoje ele consegue, com uma assertividade muito maior, oferecer uma carteira de investimento que vai ser mais rentável para o cliente de acordo com o perfil dele e de acordo com o que a mesa de negócios ali aprova também e o que o negócio necessita. Então ele combina o que eu preciso vender com o meu cliente quer, faz uma análise minuciosa de qual o perfil do cliente, como que eles se identificam e quais produtos eu posso destinar que vai ter mais sucesso para cada um desses perfis. Isso daqui, para eles tiveram um rendimento absoluto nesse negócio. E para a gente, outra análise de caso, esse daqui mais voltado um pouco para a infraestrutura. Então, pegando essas duas dimensões, onde a gente vai da infraestrutura até a análise de negócio, onde você vai ter inteligência de negócio. A Beth aqui, que é a Elizabeth Sterson, também TI de um dos nossos clientes, mostra para você qual que é o ganho que ela teve nessa parte de infraestrutura. Então, você combina essas duas coisas. Eu tenho uma infraestrutura sólida, que vai me gerar economia no longo prazo, que vai me gerar mais velocidade para fazer novas soluções. E eu tenho, do outro lado, a minha análise de dados garantidas, onde eu consigo extrair melhores informações mais fiéis, mais próxima da verdade, onde eu faço um filtro de todo aquele ruído dos dados que a gente tem. E quem tem BI sabe do que eu estou falando, né? Você vai tirar um relatório e de repente você vai
qual que é a camiseta que vendeu mais. E aí você tem aquele mesmo item cadastrado com 3, 4 nomes diferentes. E aí, como que você sabe que vendeu mais? Aquele item aparece 3, 4 vezes. Então, essa limpeza, esse trato dos dados para gerar inovação, isso daí realmente é o que vai trazer parte para o seu negócio. E eu convido aqui, a gente está falando aqui, está falando muito de análise de dados, assim, inteligência de dados, inteligência de negócio. Eu falei rapidamente sobre isso, mas eu convido vocês para dar uma olhada aí no nosso blog, inclusive, a gente tem no nosso podcast, onde a gente trata muito mais a fundo sobre esse assunto, de como a inteligência de dados pode gerar uma vantagem competitiva para o seu negócio. Que é como você pode fazer isso para ganhar mais dinheiro. A ideia é essa, como você pode fazer isso para vender mais, né? Então, uma das criações que a gente fez é que alguns clientes nossos, eles sabem, por exemplo, qual item é mais consumido, em qual horário e qual é o segundo item que a pessoa compra após pedir o primeiro. Então, para você ter uma ideia, alguns postos, lojas de conveniência, quando a pessoa pede um cafezinho, em 39% dos casos, o segundo item vai ser um pão de queijo. Por que essa informação é relevante? Inclusive, em quais horários essa combinação se dá, aparece mais? Por que isso daí, essa informação é importante? Para você, primeiro, analisar seu estoque, saber o que você tem ali, mas também para montar combos, montar novas soluções, novas ideias de produtos, novas cestas de produtos para você oferecer para os seus clientes. Então, rapidamente aqui para vocês, isso daqui é um material completamente proprietário, isso aqui foi desenvolvido em cima das pesquisas de Harvard e tal, e da Gartner também, que é como que eu faço para definir a minha estratégia de nuvem. Então, primeiro, são 4 etapas aqui. A etapa de pré-definição, que é defina as expectativas, o escopo e as opções. De novo, olhando para vocês, eu dei algumas ferramentas de como que vocês devem definir isso daí. Segundo, quantifica os investimentos, então faça os seus processos, previsão de migração, previsão desses gastos. Calcule os custos, que determine o custo atual e o custo total de propriedade. E aí acompanhe esse negócio. Então, e depois disso tudo, vê, o esperado foi realmente alcançado, né? Quais os documentos que realmente me certificam disso daqui. E nós mostramos para vocês como é que fazer essa análise TCO, que eu acho que é um ponto crítico. De todos aqueles pontos ali, eu acho que o mais crítico que a gente tem que falar é a análise TCO, porque ela vai mostrar para você, e eu faço uma comparação de quando você compra um carro. Quando você compra um carro, primeiro gasto lógico, você vai gastar com o carro. Você vai adquirir o bem, é muito dispendioso, mas para você manter aquele bem, ele também tem vários gastos. Então, não é só o financiamento, ou o consórcio, ou o dinheiro que você pagou ali para adquirir, mas as manutenções que você tem que fazer com o tempo, a quantidade de combustível que você gasta, os impostos que você tem que pagar por aquilo, inclusive os anuais, seguro, DPVAT, e vários outros gastos que a gente tem com isso daí, mas também alguns gastos ocultos, né, que que a gente não leva em consideração, que é um gasto com acidente, por exemplo, né? Bati o carro, tal. Não é só o seguro que vai ser acionado, mas é o tempo que você vai ficar sem aquele carro, o tempo que você vai perder no seu dia a dia por ter ficado sem aquilo, tal. Então, eu bati meu carro, tinha 5 dias o segundo carro lá, o carro reserva, e na verdade o conserto demorou 15, quer dizer, eu demorei 10 dias ainda para que eu fiquei a pé, eu tive que alçar a mão de outros recursos, no caso, eu até aluguei um carro. Então tem esse custo que você não estava computando, mas que ele aparece ali também, né? Então, para uma estrutura local é a mesma coisa, não é só a aquisição dos equipamentos, mas também o ar-condicionado que está ligado, não pode ser um, tem que ser 2. Os no-breaks que ficam ali também não pode ser um, às vezes tem que ser 2. O gasto com pessoas, com terceirizados que tem que vir ali. Então, todo esse gasto de infraestrutura, né, a energia elétrica que tem que colocar, a segurança, né, que você tem que colocar ali, o custo de espaço por metro quadrado, que eu acho que ninguém faz uma conta dessa daí, mas
O espaço que você ocupa ali é o espaço, ele é valioso. Então, a empresa tem um prédio, pega lá quanto que é o aluguel do prédio por mês, vê qual que é o custo quadrado, coloca aquilo ali no espaço que você está dedicando para a sua infraestrutura local e vê quanto que ela está custando para o espaço, porque ali poderia ter mais pessoas, mais gente, ou destinar para uma área que vai trazer mais clientes, ou atender, ou gerar recursos para a empresa. Então, também fica isso daí. O Vitor, ele ensina aí, inclusive tem a gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa análise TCO junto com vocês, então peça para a gente juntos a gente vai coletar alguns dados, pedir alguns dados com vocês, e aí a gente passa depois o relatório final de quanto que custa, qual que é realmente o custo real de propriedade, quanto que a empresa tem que desembolsar para manter aquela infraestrutura. Não só para agora, mas inclusive para a troca dela, planejando a troca dela no futuro, aí, no espaço de tempo. E compara isso com alguns custos em novo, se você fosse ter isso em novo, qual que seria a diferença? E te dá também uma análise de risco, uma análise de... me fugiu o termo agora, que é se você tivesse aquele dinheiro investido, essa diferença. Então, para eu investir vai me dar um custo de, sei lá, 300 mil reais. Para eu pagar uma conta na nuvem vai, sei lá, vai ter um custo aí relativo. Então, se eu tivesse que investir, comprar tudo agora, tal, ia me custar 300 mil reais. Para eu investir isso na nuvem seria uma mensalidade de, vamos supor, 5. Mas eu vou colocar isso ao longo do tempo, né? Não é 5 todo mês. Então, vamos analisar isso daí no espaço maior de tempo, de, sei lá, 4, 5, 8 anos, até para pegar um ciclo de troca desses equipamentos, para comparar o local com a nuvem. E aí você vai falar, tá, quanto de dinheiro que eu estou deixando na mesa, gastando com isso para ter no local? E se eu pegasse esse dinheiro e investisse, quanto que isso ia me trazer de retorno? Né? Então, essa é uma análise de investimento que a gente tem que fazer. Então, finalizando aqui, galera, eu quero agradecer muito também e tal. Convido vocês para dar uma olhada lá no nosso blog, no CCM Cash, tem muito legal, tem umas coisas cabeludas, eu falo algumas vezes lá, inclusive conto umas histórias meio malucas lá, uma vez que um dos chefes deu tiro no outro e tal, né? Conta algumas coisas desse tipo, mas a gente fala muito de negócio também, e da preocupação que a gente tem com tecnologia para servir como retorno para a empresa. Então, dá uma olhada, convido vocês a olharem o blog, a acompanhar as nossas redes sociais, sempre tem um caminhão de informação lá, inclusive algumas que eu mesmo escrevi para vocês, eu espero que vocês aproveitem. Bom, agora estamos encerrando aí, alguma dúvida, eu quero deixar agora espaço aberto tal, para vocês falarem. Lembrando que depois disso daqui, a gente, na hora que encerrar, vai automaticamente uma pesquisa de satisfação para vocês, e aí eu peço encarecidamente mesmo, por favor, responda essa pesquisa para a gente entender se o conteúdo está legal, o que a gente pode trazer de melhorias para vocês, se está adequado e como que a gente pode melhorar. Isso realmente vai ajudar a gente, por favor, nos ajudem a melhorar esse conteúdo para vocês. Alguma dúvida? Pessoal colocando aí alguma dúvida e tal. Vou deixar aqui no chat aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, mramos@ccmtecnologia.com.br. Como eu disse, os materiais vão em seguida, mas, cara, usar isso talvez seja um desafio. Putz, Matheus, eu quero entender mais de negócio, preciso melhorar essa análise de negócio, preciso fazer isso, cara, sem compromisso algum mesmo. Pode chamar, me chama lá no e-mail, fala, recebi esse material, tenho dúvida quanto a isso, como que eu preencho esse negócio, como é que eu faço nessa etapa, depois disso daqui, como que você me falou, o planejamento tem 4 etapas, mas eu estou encalhado nessa, eu não estou conseguindo fazer a análise TCO. Cara, manda pra gente, vai ser um prazer enorme mesmo poder ajudar e participar com vocês. Tem várias pessoas aí que então já fazem parte do nosso ciclo, já conversei várias vezes com vocês, e você sabe que eu gosto de trocar ideia mesmo, eu fico perguntando e tal, então eu quero me relacionar mais com vocês.
E obrigado, Wellington. Pô, cara aí falando, apresentação fantástica, obrigado pelas informações e tal. Legal, o primeiro QR não abriu, material de análise. Muito obrigado, Jordão, tá? Vamos ver isso daqui. De qualquer maneira, esse material vai para você no e-mail também. Fique tranquilo. Se você não conseguir abrir no e-mail, me fala, me manda isso daí. Provavelmente você vai, mas se tiver alguma dúvida também, pode mandar no e-mail. Beleza, Jordão? É da de Pneus, nosso parceirão aí. Valeu isso aí, cara. Olha só, galera. Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui, passamos um pouquinho do tempo. Quero agradecer demais a presença de todo mundo que ficou até o final, 29 pessoas aqui, gente pra caramba, tá? Obrigado mesmo para vocês. Voltem lá, vai lá na nossa rede social, abra os e-mails da CCM nos próximos dias, vocês vão receber bastante coisa bacana, beleza? Um abraço, pessoal, e até mais.